Já retornamos. Só aguardar, esperar os amados entrarem. Esse é o dia que o Senhor fez, queridos. Nós vamos nos alegrar, nós vamos nos regozijar nele. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade à ministração que iniciamos ontem sobre princípios da salvação. Então você que não viu a live de ontem, peço que você venha estar vendo, para você ter um entendimento, né? Completo, no caso. Durante toda essa semana, nós vamos estar falando sobre a salvação, os princípios da salvação. E para que você tenha um entendimento completo, eu peço que você assista todas as lives. Amém? Para que você possa ter começo, meio e fim. Queridos, ontem nós falamos sobre a salvação e nós falamos principalmente sobre o evangelismo moderno, a forma que tem sido apresentado o evangelho hoje, né? A forma que Jesus tem sido apresentado. Então, vimos a seriedade de não apresentar Jesus, não apresentar o evangelho de forma completa e os resultados, né? Que por fim são pessoas que não são plenamente convencidas e por isso, por fim, não conseguem permanecer no Senhor. E também porque, por causa do evangelismo moderno, da forma que tem sido apresentado o evangelho hoje, não de uma forma plena e até distorcida, leva muitos a realmente não entregar sua vida plenamente a Cristo Jesus, a não reconhecê-lo como Senhor e como seu Salvador. Então, com isso, nós corremos o risco também de muitos, até mesmo estando em nosso meio, achar que são salvos e podem não ser salvos. E hoje é justamente isso que eu quero estar falando, né? Hoje eu quero falar sobre pessoas que podem estar, que estão em nosso meio e podem não estar salvos, não é? Então, claro que a gente não pode dizer, né, de forma clara, não, essa pessoa não é salva. Mas nós vamos ver, queridos, né, o que eu pretendo trazer é um entendimento, uma compreensão, e vocês vão achar sentido no que eu vou falar, eu creio, de que realmente muitos podem estar em nosso meio achando que são salvos e podem não estar salvos. Amém? Então eu peço que depois você coloque o teu comentário, o que você entendeu, a tua dúvida, né? Essa nossa live é para a gente interagir, não é só para eu falar. Principalmente para quem tem me acompanhado constantemente, eu dou essa liberdade de você também falar, né? Nós temos líderes conosco, nós temos pastores, e tem coisas que talvez eu não veja, não tenha ainda entendimento, e você pode estar trazendo luz, pode estar aí junto comigo cooperando, né? Então coloque aí a sua dúvida, ou o que você pensa, né, a respeito do tema, dentro do tema, para que possa acrescentar naquilo que eu tenho ministrado. Amém? Então, quem pode estar em nosso meio, queridos, e podemos achar, ou a pessoa também pode achar que é salva e pode não ser salva, e pode ainda não ter a sua vida plenamente entregue a Cristo Jesus. Bom, os primeiros que eu vejo, né, e tudo que eu falo, queridos, é de uma forma geral. Eu não estou falando da igreja A, B ou C.
Eu estou falando de uma forma geral, dentro da experiência que eu tenho tido, né, de viajar para muitas igrejas, em muitos locais, em muitas cidades, cidades diferentes, culturas diferentes. Então a gente vai tendo o entendimento, né? E com isso eu trago para vocês o que eu tenho percebido. Bom, os primeiros são os filhos. Os filhos daqueles que frequentam as igrejas, né? Ou até mesmo dos filhos de Deus. Os filhos, começando das crianças. Né? Muitos têm um entendimento de que porque a criança ela está indo para a igreja e até está crescendo dentro da igreja, do ambiente da igreja, essa criança ela está salva, né? Ela faz parte do reino de Deus e até mesmo porque ela se envolve, essa criança que vai se tornar uma adolescente, se envolve com as coisas da igreja, com o ministério infantil, ministério de dança, parte de louvor e etc. E muitas vezes nós não percebemos, né, que essas crianças elas estão crescendo no ambiente, mas elas precisam ter um encontro pessoal com Cristo. Elas precisam, ela mesma, compreender a verdade do Evangelho. Porque, no geral, o que nós vemos hoje é que as crianças elas vão para a igreja, elas frequentam a igreja, elas fazem parte, como eu falei, de ministérios, da escolinha, mas elas não são levadas a realmente reconhecer Cristo. Não é muitas vezes pregado o Evangelho, claro, numa linguagem infantil, para essas crianças, levando elas a uma salvação, a salvação, entende? Então, com isso, as crianças crescem, e lógico, elas vão se envolver, são crianças, os pais estão levando. Então, enquanto é criança e vai desenvolvendo, ela se envolve com aquele ambiente. Ela vai dançar, ela vai tocar, ela vai fazer parte de tudo que for feito. Mas, queridos, a criança, se ela não reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, ela não recebe o Espírito Santo. E se ela não receber o Espírito Santo, né, ela não tem a salvação. E não vai ter o Espírito para guiá-la no seu crescimento. Para que ela, quando crescer, não venha se desviar do caminho do Senhor. Então, o que muito nós vemos hoje são crianças que crescem dentro da igreja, são crianças que se envolvem com as coisas da igreja, mas depois, quando cresce na adolescência, se desviam. Grande parte se desviam, né? Vão para o mundo e etc. Eu não estou dizendo que todos esses, né, que se desviam é porque não foram salvos ou os pais não ensinaram, né? Mas isso pode fazer parte, isso pode ser uma parcela do motivo que muitos se desviam. Muitos não querem mais, né, congregar ou não querem mais fazer parte da igreja, né? Um dos motivos que eu vejo é esse, é porque a criança, ou o jovem, ou adolescente, ele não foi levado, principalmente desde criança, a reconhecer Cristo, a entender a verdade do Evangelho. Elas são levadas ao convívio da igreja, elas são levadas a fazer parte ali, a brincar e etc. Mas muitas vezes não é levado a sério. Não há um entendimento de que essa criança precisa ter um encontro com Cristo Jesus. Ela precisa, assim como um adulto, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Estão entendendo? Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a palavra diz, para nós ensinarmos as crianças no caminho, né, no caminho do Senhor, para que quando crescer não se desvie nele. Ensina a criança no caminho. O caminho é quem hoje? O caminho é Cristo. O caminho, o que leva à verdade, o que libera a vida é Cristo Jesus. Então nós temos que ter o zelo, queridos, de levar as nossas crianças a conhecer Cristo Jesus.
e principalmente a não deixá-las se contaminar com o sistema do mundo, né, confundindo a mente delas. Eu falo isso por quê? Porque, por exemplo, na Páscoa, as igrejas, para poder tentar agradar as crianças, né, ao invés de aproveitar essa data para revelar a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, faz festas, onde veste as crianças de coelhinho, não é? Onde dão chocolate para a criança, dão ovo de Páscoa. Então, não que seja errado dar o ovo de Páscoa, mas se não for levado, se essas crianças não forem levadas ao entendimento, né, desse momento, do que representa, por exemplo, a Páscoa, na mente delas, porque elas escutam na televisão ou na escola sobre a Páscoa, que o coelhinho da Páscoa, o chocolate, etc., é isso que é Páscoa, e ainda ela vai na igreja e ali dão ovo de Páscoa para ela, colocam a roupinha de coelhinho. Então, na mente dela, gera uma confusão que, por fim, ela vai gravar na mente dela que a Páscoa é ovo de Páscoa e coelhinho. Estão entendendo? Então, às vezes, a gente mistura com o sistema do mundo, a gente acaba gerando uma confusão na mente das crianças. E ao contrário, nós temos que inculcar, como Deus falou, nós temos que inculcar na nossa geração a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo Jesus. Eles têm que compreender de forma clara e simples o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a ressurreição, a ascensão, glorificação. Hoje, Cristo ressurreto, vivo à direita de Deus. Eles têm que ter esse entendimento como nós temos, ou como nós temos que ter também, entende? Então, nós, os pais, né, tem que ter esse zelo, e os líderes principalmente. Os líderes têm que ter esse zelo, não só considerar as crianças ali como que está acompanhando os pais, deixando passar cada culto, elas livres, até mesmo como se fosse um incômodo. Querido, as crianças, ela é o futuro. As crianças são o futuro, né, para a nossa geração do estabelecimento do reino de Deus. Entende? Nós pegamos aí outras religiões que levam muito a sério isso, né? Nós temos religiões aí, igual religiões de outros países, em que os líderes, eles pegam as crianças, principalmente para poder discipular eles, discipular as crianças naquela religião, entende? Você pega, por exemplo, a ideologia de gênero. O que é isso? É uma forma de inculcar nas nossas crianças uma ideologia que vai distorcer o seu caráter, que vai gerar nela uma confusão e também vai levar a viver uma vida segundo aquela ideologia, entende? Preparando uma geração para viver daquele jeito. Então, queridos, é a igreja, é principalmente os filhos de Deus, os pais, que tem que ter o compromisso, que tem que ter o entendimento de que os nossos filhos têm que ser discipulados no caminho do Senhor. Eles não são crianças que simplesmente tem que ficar correndo dentro da igreja, que tem que passar o seu tempo, ou tem que ser até impedimento, né, do nosso relacionamento com Deus. Muitos pais veem os filhos como impedimento, né? Não leva para a igreja porque incomoda, porque atrapalha, entende? E não compreende que esse filho hoje vai crescer, esse filho vai desenvolver e ele vai ser o que ele é inculcado hoje, o que ele é disciplinado hoje, discipulado hoje, ensinado hoje. Então é por isso que eu creio que muitos adolescentes, quando chegam nessa idade, na adolescência, se desviam. É porque, na verdade, nunca tiveram entrega verdadeira, nunca foram levados a ter essa entrega desde criança, a compreender o sacrifício de Cristo, a valorizar realmente o sacrifício de Cristo. Estão entendendo, queridos?
Então, facilmente as crianças e adolescentes se envolvem com as coisas da igreja, porque para eles é tudo uma diversão, principalmente a parte de louvor, de canto, de música, né? Eu até mesmo, meus filhos cresceram nesse ambiente e, por exemplo, a bateria era um conflito, porque todos os meninos e até hoje meninas querem tocar, né, por causa do barulho que faz, por causa da dinâmica. Então, todos querem, então eles se envolvem, porque são crianças e vão crescendo e são ativos, né? Entende? Mas isso não significa, queridos, que eles são salvos. Não significa que porque eles estão no nosso ambiente, eles vão viver para sempre no nosso ambiente, não é? Eles têm que ser levados a reconhecer Cristo como Salvador, a receber o Espírito Santo, a ser selado pelo Espírito Santo, a serem batizados no Espírito. Nós vemos aí a história da igreja primitiva, a história de avivamentos, onde as crianças com 5, 6, 7 anos são batizadas no Espírito, se movem no poder de Deus. Por que isso acontece em outras nações? Na África, por exemplo, tem ministérios poderosos infantis, onde crianças realizam milagres, ressuscitam mortos, crianças se movem no sobrenatural, porque eles estão dando valor, eles estão ministrando as crianças, empoderando as crianças nessa vida em Cristo Jesus. E aqui o que nós fazemos? Nós largamos as crianças, deixamos correndo, vai para a escolinha como uma forma de alívio para não atrapalhar o culto, né? Até os líderes, os ministros consideram assim muitas vezes, e não é dado o devido valor. Não é visto que eles são a geração que tem que estar pronta, principalmente para esses últimos tempos, queridos. Os nossos filhos de hoje vão viver coisas que hoje nós não vivemos, vão passar por situações que hoje ainda nós não passamos, né? Se hoje nós já estamos passando situações que realmente têm sido fora, né? Tem gerado conflitos tão fortes, imagina o que eles vão passar, imagina os conflitos que eles vão viver. Então eles têm que estar prontos, eles têm que estar realmente sendo levados dia a dia no caminho da justiça, da verdade, conhecendo Cristo, se movendo no sobrenatural, não é? Eu me lembro que o meu filho, com 5, 6 anos de idade, eu orava com ele para poder Deus trazer revelações, porque ele era muito sensível ao Espírito, né? Se movia num profético tremendo. Então muitas vezes eu estava orando numa situação e ele estava vendo o mundo espiritual. E eu levei ele a entender que ele era natural, que aquilo era uma forma de vida, de se mover, né? Sem gerar, sem inculcar nele coisas místicas, mas uma realidade no espírito. Ele via, nós orávamos, ele conseguia ver, e assim a gente guerreava quando era necessário, intercedia, e ele saía e ia brincar. Então interagia, entende? E vou repetir, claro, mesmo que uma criança cresça nesse ambiente e até aceite a Cristo, porque nós vivemos hoje um sistema do mundo muito atrativo, muitos realmente vão acabar de alguma forma se desviando, sendo contaminados, né, infelizmente. Por outro lado, se realmente recebeu a semente do Espírito, se realmente reconheceu Cristo, querido, o Senhor facilmente vai atraí-los, né? Facilmente vai resgatá-los, porque a semente está dentro deles, o Espírito está neles. Então o Senhor, se a gente interceder, se a gente orar, se a gente guerrear, essa semente vai atraí-los de volta, né? Para aqueles que têm o Senhor, mas e para os que não têm? E para aqueles que não reconheceram Cristo? E para aqueles que não entenderam o plano da salvação, que cresceram só no ambiente da igreja, mas nunca fizeram ou nunca tiveram esse momento, né, de reconhecer Cristo, de ter até mesmo um relacionamento com o Senhor. Então, os primeiros que eu vejo são esses: as crianças, os jovens, os adolescentes. Nós temos que realmente ter zelo de levar essa nossa geração a reconhecer o Senhor,
a andar principalmente em uma vida dependendo do Senhor, em uma vida sobrenatural. Amém? Segundo, são pessoas que frequentam a igreja, pessoas que frequentam os cultos. Não é? Um certo dia me perguntaram assim: bispo, uma mulher saiu de um culto e ela foi morta. Essa mulher, ela foi salva? Ela foi salva ou não? Então a pergunta dessa pessoa traz o entendimento de que ela não compreende o que é ser salvo. Na mente dessa pessoa que fez essa pergunta, ela tem o entendimento de que o convívio da igreja, o frequentar a igreja, é o que dá a salvação, o que testifica que a pessoa é salva, não é? E não é conviver com a igreja, queridos. Não é porque uma pessoa vai para a igreja que isso quer dizer que ela é salva. Uma pessoa pode estar no ambiente, pode frequentar cultos, mas se ela não fizer a sua entrega pessoal, genuína e verdadeira a Cristo Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador, para que receba o Espírito Santo, venha ser selada, se ela não tiver esse momento de entrega, ela não é salva. Não é porque ela convive ela convive com os irmãos, ela está na igreja, ela até mesmo pratica alguma coisa, faz alguma coisa, ou até mesmo louva, que ela é salva, entende? Então hoje, infelizmente, nós vemos uma multidão de pessoas que vão para a igreja, mas que nunca fizeram uma entrega verdadeira a Cristo Jesus, que vão por motivos diversos, que vão para buscar algo do Senhor, que vão para ser abençoados, que vão porque tem uma campanha X que vai liberar a bênção X, né? Então muitos são atraídos para a igreja e muitos vão por vários motivos. Mas se essas pessoas não forem levadas a realmente reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados, renunciando, entregando sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, elas não são salvas. Elas podem passar a vida inteira dentro da igreja, entende? Porque não é a igreja ou até mesmo um local que salva. Não é a porta de um templo, quando uma pessoa entra, que gera salvação, né? A porta é a porta estreita, que é a cruz de Cristo Jesus. É o sangue de Cristo que dá esse livre acesso ao trono do Senhor, ao reino de Deus. Então não é um local, é uma pessoa, é Cristo Jesus, entende? Então se uma pessoa não for levada a esse encontro pessoal com Cristo, queridos, ela pode frequentar a igreja há anos, ela pode dormir na igreja, ela pode cantar na igreja, ela pode até pregar na igreja, não é? Ela pode facilmente desenvolver uma cultura religião, uma cultura uma cultura onde ela se torna um religioso que sabe tudo sobre a igreja. Mas se ela não tiver um encontro com Cristo Jesus, se ela genuinamente não reconhecer Cristo, se arrependendo dos seus pecados, ela não é salva, queridos. Ela não tem o Espírito. E se ela não tem o Espírito Santo, ela não herdou a vida eterna, porque é o Espírito Santo que dá essa garantia, o penhor da vida eterna. Entende? Então é por isso que também nós vemos muitos problemas dentro da igreja. Porque se os que são salvos genuinamente, né? Se nós que já pela graça reconhecemos a Cristo, temos o Espírito, geramos alguns problemas, né? Por aquilo que ainda precisamos ser restaurados, conflitos da carne, né? Discussão, discórdia, contendas e coisas assim, né? Nós que temos o Espírito, que estamos sendo desaperfeiçoados, já temos esses problemas. Imagina quem não tem o Espírito. Imagina quem está no nosso convívio achando que é salvo, mas nunca entregou sua vida a Cristo. Essa pessoa ela é uma religiosa que anda na carne, que vai gerar muitos conflitos, que vai gerar muito problema para a igreja, porque ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o amor do Senhor no seu coração, ela não vai ter os frutos do Espírito. Ela pode ter uma vida religiosa, ela pode frequentar a igreja, trabalhar, fazer tudo,
Mas se ela não tem o Espírito Santo, ela não tem os frutos do Espírito. Se ela não tem os frutos do Espírito, ela vai andar na carne. Então é aí onde gera muitos conflitos, entende? E queridos, eu vou falar para vocês que isso parece meio fora de lógica, não, bispo, mas todo mundo é salvo, a maioria, queridos, escute o que eu vou lhe dizer. Muitos não fizeram a entrega verdadeira, genuína a Cristo Jesus. Muitos que estão em nosso meio se adaptam, frequentam os cultos, se envolvem, mas nunca entregaram genuinamente a sua vida a Cristo Jesus. Principalmente se não houver uma palavra genuína e pura do Evangelho. Se não houver uma palavra genuína e pura do Evangelho que constantemente confronte, leve essa pessoa a entregar a vida a Cristo Jesus, ela pode facilmente se adaptar ao ambiente e frequentar a igreja. Eu me lembro uma vez que nós estávamos evangelizando, entramos num bar. E aí tinha algumas pessoas e tinha um homem encostado bebendo. Ele era cabeludo e nada contra isso, entenda. Eu tô dando só característica para que a gente entenda. E fomos falar com ele. E ele se irritou justamente por isso, pela aparência dele, né? Porque ele é cabeludo. Ele falou assim: poxa, todo lugar que eu vou os crentes vêm. Por quê? Porque eu sou cabeludo, porque eu tô bebendo minha cerveja, né? E ele se irritou porque nós fomos ali falar do amor de Cristo. E por fim ele falou: e eu vou para a igreja. Eu frequento a igreja há muito tempo, não é? E eu gosto da palavra. Eu gosto daquilo que é pregado, que o pastor lá prega. Então, veja que ele frequenta a igreja, ele gosta da palavra, mas a vida dele demonstra que ele não tem frutos de uma pessoa salva. E amanhã nós vamos falar sobre isso, não é? Porque quando uma pessoa é genuinamente salva, ela vai ter frutos que vai mudar a vida dela, queridos. Que vai tirar ela de ambientes em que ela não tem que estar. E vai levar elas a deixar de fazer coisas que ela não tem que fazer. Então aquele homem que diz que gosta da igreja, que vai para a igreja constantemente, que ouve a palavra, eu fico imaginando que palavra que ele está ouvindo. O que ele está ouvindo? Que evangelho que ele está escutando para ele gostar, mas também não mudar, né? Não ter uma transformação genuína, não ter frutos que comprovem o arrependimento, né? Onde ele entregou a vida dele a Cristo Jesus. Então é o que eu estou falando, e assim são muitas pessoas, né, que frequentam as igrejas. Eu fiz visitas em muitas casas em que as pessoas continuam com a idolatria, com imagens, e que estavam frequentando a igreja há muito tempo, né, e que faziam parte de uma igreja local, e eu ficava admirado como pode a pessoa ainda ter, né, essa vida onde idolatra e ao mesmo tempo vai para os cultos já há um bom tempo, recebe oração, você vê ela lá orando e etc, não é? E não tem um convencimento de que aquilo ali é idolatria, ou até mesmo ter sido ensinada sobre. Que mensagem ela está ouvindo? Qual é a pregação? O que ela está recebendo que não está mudando a vida dela? Que não está levando ela à consciência, né? Ou o entendimento do que ela tem que fazer e como viver. Então a pessoa frequenta a igreja, mas continua aí na idolatria. Então você acha que quem está na idolatria e porque vai para a igreja, ela é salva? Está entendendo, queridos? Então é o que eu estou falando aí, que está a seriedade da salvação. A seriedade, né, da nossa vida depois que nós entregamos a vida a Cristo Jesus. Amanhã nós vamos falar especificamente sobre isso. As evidências de que uma pessoa é salva. Hoje nós estamos falando sobre aqueles que estão no convívio da igreja e podem não ser salvos,
né? E amanhã eu vou falar sobre as evidências de um salvo. Qual é os frutos, como ela vive, qual é o resultado da salvação. Porque, queridos, a salvação, ela nos transforma. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, é uma mudança interior. Eu creio que você deve lembrar, deve ter memória do momento, do tempo, dos dias em que você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador. Para mim, pessoalmente, foi uma transformação radical, não é? Foi para mim um impactar no meu interior. Houve um romper do jugo do pecado. A minha mente foi como que radicalmente transformada, onde eu saí daquele momento querendo ter a minha vida agora realmente transformada. A única coisa que eu lembrava é: Deus, agora eu quero te servir. Na minha ignorância, né, espiritual, eu falava: Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha vida, eu quero te agradar, né? Eu não sabia como falar com Deus ou qual era o propósito dele para minha vida, eu só me entreguei e queria ser transformado. E eu creio que todos têm esse testemunho de querer realmente buscar a Deus, aquele primeiro amor, aquela fome, aquela sede, entende? E hoje você não vê muito isso. Hoje você vê as pessoas indo na igreja constantemente e aí deixa de ir durante um tempo e vive uma vida no mundo ao mesmo tempo. É uma mistura, uma coisa assim, onde não mostra a transformação, onde não mostra uma vida realmente que busca a Deus, que ama a Deus. Hoje nós vemos aí, num geral, uma mistura. A pessoa, ao mesmo tempo que está na igreja, ela tá dentro do curso do mundo, a consciência dela continua cauterizada para as coisas, vamos supor, para pecados que ela continua ainda vivendo, continua ainda interagindo com coisas erradas. Tudo isso é uma demonstração, uma prova de que tem algo errado, tem algo, não é, com essa pessoa, pelo menos, que não está alinhado. E eu creio que é isso, é que não houve uma entrega verdadeira, não houve uma entrega profunda, né? O coração ainda talvez não se entregou completamente, está em ânimo dobre, entende? Está inconstante. E talvez seja porque a pessoa, porque ela vai para a igreja, achamos que está tudo certo, que está bem. Não, queridos. Todos têm que ser levados, dia a dia, ao conhecimento da verdade. Dia a dia, ao conhecimento de Cristo Jesus. É por isso que os apóstolos, na igreja primitiva, eles, toda vez que se reuniam, traziam ensinamento sobre Cristo. Lembram de Atos 2:42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, né, que eu vou trazer mais para frente, é o ensinamento sobre Cristo. É o inculcar Cristo Jesus. E quando fala sobre falar de Cristo, fala sobre a obra da redenção, a cruz, a ressurreição, a ascensão, glorificação. Quem a pessoa é em Cristo, quem Cristo é na pessoa. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, como se mover no Espírito Santo, quem é Deus o Pai. Estou entendendo? Então, eles constantemente, todas as vezes que se reuniam, os apóstolos traziam. Né? Como mesmo Paulo fala a respeito de ir para a igreja, de ir até eles, para poder ministrar um dom, para poder ministrar a palavra, sempre revelando Cristo Jesus. Entende? Então eu não quero generalizar, eu não quero, como eu falei, é de uma forma geral que eu falo, né? Eu não estou falando da igreja X, Y, eu estou falando de uma forma geral. Muitas vezes a gente pode gerar cultos onde a gente não tenha zelo de levar as pessoas a Cristo Jesus, de pregar o evangelho que leve as pessoas a reconhecer Cristo como Salvador, né? E se a gente não tiver esse zelo, a gente pode ensinar muitas coisas da palavra, a gente pode falar sobre muitos assuntos e trazer um certo entendimento dentro do assunto falado, mas se não for inculcado, se não for ministrado constantemente a salvação, querido, a pessoa não é salva.
Você pode pregar sobre tudo, você pode pregar, né? A palavra ela é boa para instruir, para corrigir, para exortar em todas as áreas, para nos ensinar de forma geral. Mas o evangelho que leva à salvação, se não for pregado, essa pessoa pode ter muito conhecimento sobre todas as coisas, mas não tem o selo da salvação. Estou entendendo? É por isso que a cruz tem que voltar a ser o centro das ministrações. Tem que voltar a ser o centro, realmente, ou na verdade tem que voltar essa essência do evangelho, né, da revelação de Cristo, do sacrifício, da ressurreição, da dependência de Cristo Jesus, né, ter como essência isso, não só ensinar. Se você só ensina sobre como ser um bom marido, uma boa esposa, como agir corretamente no dia a dia, tudo bem, são ensinamentos que tem que ter, mas uma pessoa, se ela não for salva, os ensinamentos não vão fazer efeito, querido. Entende? Porque quem vai levar a pessoa a ser convencida desse ensinamento e ela passe a viver é o Espírito Santo. E se uma pessoa não tem o Espírito Santo, por mais que ela aprenda algo, ela não vai conseguir viver. E para ela ter o Espírito Santo, ela precisa ser salva. Ela precisa ter uma entrega genuína, completa e verdadeira a Cristo Jesus. Ela precisa reconhecer o sacrifício de Cristo, ela precisa reconhecer o sangue derramado, ela precisa se arrepender, ela precisa confessar. Se não houver esse momento profundo, verdadeiro, genuíno, sincero, a pessoa pode viver na igreja a vida inteira, ela pode se formar em teologia, ela pode conhecer a Bíblia, mas se ela não tem o Espírito, querido, ela está morta. E vai só ter conhecimento de letra, morta, sem vida. Se torna um hipócrita porque conhece, mas não consegue viver. Vai falar sobre coisas que não consegue fazer. Entende? Conhece mentalmente, mas por não ter o Espírito Santo não vai conseguir viver aquilo. Isso é muito sério. É por isso que o Evangelho, a cruz, o sangue tem que voltar a ser constantemente ministrado. Se uma pessoa ela for numa igreja 3 cultos, e nesses 3 cultos ela não for convencida pela palavra, ela não for levada à salvação, queridos, essa igreja não tem noção, ela não tem compreensão, e ela não tem atuado no seu papel principal de pregar o evangelho. Ela tem ensinado sobre muitas coisas, mas o evangelho que leva à salvação, a cruz, o sangue, tem perdido o seu valor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E isso é um zelo pessoal. Isso tem que ser gerado dentro de nós. Entende? Principalmente como líderes. Principalmente como aqueles que querem ganhar pessoas para Cristo. Então, se eu quero ganhar alguém para Cristo, levar alguém para Cristo, eu tenho que levar ela à salvação, a reconhecer Cristo, a compreender o sacrifício, levar ela ao arrependimento, para que assim ela possa ser salva. E não só levar ela para a igreja, entende? E não só achar que ela convivendo na igreja, ela está abençoada e está tudo certo, entende? Porque o terceiro dos que podem estar no nosso meio achando que são salvos e podem não ser salvos, são pessoas que recebem bênçãos de Deus, querido. São pessoas que são abençoadas por Deus, por estar no convívio da igreja, não é? Quem recebe bênçãos de Deus, quem por Deus é abençoado de alguma forma, onde Deus move, abrindo uma porta, liberando uma bênção, isso não é um sinal de que a pessoa é salva. Uma pessoa que frequenta uma igreja, uma pessoa que vai ali buscando uma bênção, ela pode sair até abençoada. Ela pode sair por Deus abençoada, porque Deus é galardoador daquele que o busca. Ele não lança fora aqueles que vai até Ele. Agora, quando a pessoa vai até Ele, depende do que ela busca dele. Depende do que ela tem no coração. Entende? Então, se uma pessoa só vai até Deus para buscar uma bênção, ela pode sair com aquela bênção.
Mas se ela não reconhece Cristo para salvação, ela não sai salva. Ela não é salva. Ela só sai com uma bênção. Entende? E no geral é isso que tem acontecido. As pessoas vão para os cultos em multidões para receber algo do Senhor, mas se elas não forem levadas a se entregar, a serem salvas por Cristo Jesus, elas podem até ser abençoadas, pode ter milagres, pode ter sinais, prodígios, maravilhas ali, e ela receber ali naquele mover uma bênção, mas sair dali sem ser salva. E até conviver naquele ambiente de milagres e nunca ser salva. Entende? Então não são os milagres, não são as bênçãos que testificam que uma pessoa é salva. Né? A gente tem como exemplo a mulher Ciro-Fenícia, que chegou até Jesus e falou para ele que a sua filha estava atormentada. E ela não era judia. Né? E Jesus, quando veio em carne, ele veio primeiro para os judeus. Ele veio para ministrar a casa, né? Os judeus. Ele não veio para outras nações, em carne. Só depois da morte e ressurreição, que seria para todos. Então, enquanto ele estava em vida, ele veio para os filhos de Israel, para os aliançados com Abraão. Então, aquela mulher Ciro-Fenícia não fazia parte. Mesmo assim, ela chega para Jesus e fala: Jesus, a minha filha está atormentada e ela precisa de um milagre, etc. E Jesus chega e diz: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava querendo dizer o quê? Mulher, você não é filha. Eu vim para os filhos de Israel. E você não é filha. Você é doméstica da fé. Ou seja, você conhece, ouve falar de Deus, mas você ainda não é filha, é doméstica. Cachorrinho significa, né, doméstica. Então não é lícito, não posso pegar o pão dos filhos, o que eles têm por direito, as bênçãos que eles têm por direito, e dar para você. E é aquela mulher, então Jesus estava querendo dizer, você não é filha ainda. E aquela mulher vira e fala para ele, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Então aquela mulher estava dizendo assim, eu não sou filha, eu não faço parte da família, mas eu posso pegar uma migalha, eu posso comer essa migalha, o Senhor pode mover com esse milagre na minha vida. Queridos, muitos têm visto essa passagem como um ato de fé, e realmente é. Jesus falou que essa mulher teve fé. Mas aqui entra um detalhe muito grande. Foi uma fé em Cristo de uma pessoa que não era filho. Então, isso mostra que mesmo uma pessoa que não é filho de Deus, que ainda não entregou a vida a Cristo, se no momento ela estiver num ambiente, se no momento ela estiver em um local onde ela confia em Jesus para receber o milagre, Jesus pode liberar o milagre para ela. Jesus pode dar uma bênção para ela. Tá entendendo? Então Jesus olhou para aquela mulher e falou, grande é a tua fé, vai, que segundo a tua fé você recebeu. Recebeu o quê? O milagre. Só que milagre como migalha. Entende? Foi uma migalha. Ele tirou uma parte do pão dos filhos e deu uma migalha para aquela mulher. Aquela mulher saiu abençoada. Quando ela chegou em casa, a filha estava liberta. Mas ela não se tornou filha. Ela não se tornou herdeira. Ela não tinha o direito das bênçãos celestiais ou de todas as bênçãos em Cristo Jesus. Ela só recebeu uma migalha. Entenda isso, queridos. E muitos hoje vão para os cultos, para um ambiente onde Jesus é pregado, para receber uma migalha, para pedir uma bênção, para buscar em Deus, em Cristo Jesus, um milagre. E Deus, por causa do ambiente, porque tem filhos ali, porque há um ambiente de milagres, Deus libera a bênção para aquela pessoa. Deus dá aquela migalha para aquela pessoa. Mas se essa pessoa não reconhecer Cristo, não entregar a vida a Cristo de coração, não genuinamente reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, ela vai com o milagre, mas ela não é filha. Vocês estão entendendo, queridos? É por isso que há tantas pessoas hoje
que na verdade buscam essas migalhas, vão para os cultos, principalmente quando há um período de campanha, né, onde vai ter milagres, há um período onde vai vir um homem, uma mulher de Deus poderosa, e essas pessoas vão nos cultos, enchem as igrejas para buscar um milagre, para buscar uma bênção, entende? E pode receber, mas se essa pessoa que está recebendo um milagre, uma bênção, uma migalha, não entregar sua vida a Cristo, não reconhecer como Senhor e Salvador, não tiver um coração realmente completamente entregue ao senhorio de Cristo Jesus, ela não se torna filha, então ela não se torna herdeira, ela não pode viver com uma vida em milagre, ela não pode se transformar em um milagre. E é isso que os filhos têm, querido. Deus ele não nos enviou Jesus Cristo para a gente ficar buscando migalhas de milagres. Deus enviou Cristo Jesus para que a gente possa realmente, por meio de Cristo, se tornar herdeiro de Deus, do nosso Pai, co-herdeiro com Cristo Jesus de todas as bênçãos. O pão é nosso, o pão é do Filho, o pão é dos filhos, a mesa está posta, onde Jesus mesmo ele se dá como o pão da vida, onde ele mesmo se revela, onde ele mesmo realiza os milagres, onde ele mesmo manifesta o seu poder para as nossas vidas. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, é ele que nos alimenta como filhos. Então só os filhos podem ter esse banquete, essa mesa, até mesmo na presença dos inimigos, porque os inimigos não podem tocar nos filhos e tem que ver a nossa vida se alegrando no Senhor. Estão entendendo? Então, não é porque uma pessoa recebeu um milagre, foi para uma igreja e recebeu um milagre, que isso é sinal de que ela foi salva. Uma das evidências da salvação é que a pessoa não vai para a igreja de tempo em tempo buscar algo. Ela vive como um filho de Deus, ela frequenta um culto, uma igreja local, mas ela vive, ela tem vida, ela realmente busca o Senhor, ela adora o Senhor, ela louva o Senhor. Está entendendo? Ela tem relacionamento com o Senhor e com a igreja local. Ela não vai só buscar, ela não vai só com a intenção de receber algo, ela não vai só com a intenção de tirar um milagre naquele dia que ela precisa, uma migalha. Então, se uma pessoa não entrega a vida a Cristo Jesus genuinamente, queridos, ela pode até receber milagres, mas ela não tem o maior milagre, que é se tornar filho de Deus, por meio de Cristo Jesus, que é receber a herança bendita, que é se tornar um filho que pode comer do pão da vida, né? E aonde não vai mais mendigar milagres, mas vai viver uma vida de milagres, aonde vai entrar num ambiente que é um culto, crendo e adorando e louvando ao seu Senhor, ao seu Salvador Cristo Jesus, a Deus o Pai, pelo Espírito Santo, onde os milagres acontecem. O pão, os milagres são para os filhos. Nós não precisamos mendigar. Nós não precisamos de tempo em tempo buscar só algo e sair como se fôssemos estranhos a um Deus desconhecido, buscando uma bênção de um Deus desconhecido. Não, nós temos um Deus, um Pai. Nós temos o nosso Pai, nós temos o Senhor e Salvador Cristo Jesus, nós temos o Deus Espírito Santo que nos conecta com Cristo e com o Pai, nós temos uma herança. Então ele não quer só que venhamos ser abençoados com migalhas, ele quer que a gente se alimente, queridos. Então para isso uma pessoa precisa ser salva, ela não pode ter ânimo dobre, ela não pode ter dúvidas, ela tem que ter uma entrega completa, genuína, verdadeira a Cristo Jesus, valorizando o seu sangue derramado na cruz, se arrependendo dos seus pecados, com o desejo de realmente abandonar e viver uma vida que agrade a Deus. E com isso vai trazer resultados e nós vamos ver isso amanhã. Amém? Quarto e último. E esse é mais sério ainda. Pessoas que têm dons do Espírito e até ministério na igreja, né, que têm
na verdade, que até já recebeu a salvação, o selo do Espírito, também não é uma evidência clara de que ela é salva. Porque a salvação, queridos, é uma obra contínua. Quando eu sou salvo por Cristo, eu recebo o Espírito, eu tenho o selo do Espírito. E agora, pelo Espírito Santo, eu sou levado a andar numa vida em justiça, onde em tudo eu vou buscar agradar a Deus, onde em tudo eu vou buscar dia a dia ser transformado, né, por meio de Cristo Jesus, a sua imagem e semelhança, para realmente viver uma vida em justiça, me apartando da iniquidade, me apartando de todo engano, de toda mentira, entende? Então, a salvação ela é desenvolvida, ou ela permanece conforme eu ando nessa vida de retidão, buscando realmente dia a dia ser santificado, ser aperfeiçoado. Agora, se eu recebo o Espírito e começo a andar com essa vida no Senhor, mas depois eu me desvio e começo a viver uma vida em iniquidade, e a iniquidade está relacionada a viver uma vida distorcida, né, de Deus, aonde eu começo até mesmo a usar os dons, o que Deus me deu, de forma errada, né, como por exemplo para benefício próprio, né, ou com motivações erradas, eu entro em um perigo, né, de ser corrompido a ponto de naquele dia eu ser visto como, na verdade, eu não ser reconhecido como filho. Ou seja, eu perco a minha salvação. Entende? Algumas pessoas creem que não é possível perder a salvação. Queridos, Deus é justo. Deus é justo. E porque Ele é justo, Ele tem que atuar nessa justiça para com os filhos também. Então, mesmo que eu me torne um filho de Deus, não significa que agora, porque eu sou um filho de Deus e recebi o Espírito Santo, eu posso andar como eu quero. O Espírito Santo ele nos foi dado, a graça de Deus nos foi dada para sermos transformados, né? A morte na cruz, o que Jesus o que ele passou na cruz foi para poder me dar essa capacidade de ser transformado. Porque na cruz essa nossa velha natureza foi morta. E assim ressuscitamos com Cristo para viver uma nova vida no Espírito. Então, se eu entreguei minha vida a Cristo e eu tenho o Espírito, agora eu tenho até o fim da minha vida que andar nessa nova vida. Se eu me desvio desse caminho, se eu me corrompo, eu posso ter sido mais santo que fui. Eu posso ter feito as melhores obras, mas eu deixei de servir, e deixei de viver uma vida no Espírito. Entende? Então, isso vai me tornar culpado diante do Senhor. Vai me tornar culpado no dia do juízo. Por quê? Porque eu tinha toda a capacidade no Espírito de andar correto, mas ainda assim eu me desviei. Mas ainda assim eu me contaminei. E aí você vai ver, principalmente por Paulo, e em toda a palavra no Novo Testamento, que a salvação depende da minha permanência no Senhor. Aquele que recua, o Senhor não se agrada nele. Aquele que lança a mão, tira a mão do arado, o Senhor não se agrada nele. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Tudo que fala sobre não herdar o reino dos céus também está para os filhos. Se os filhos se desviarem e começarem a andar em iniquidade, também se tornam réu de culpa. Entende? A prova disso está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus, capítulo 7, versículo 21, aonde Jesus fala que naquele dia, muitos vão chegar até ele falando: Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome, nós realizamos milagres, nós profetizamos. Ou seja, a pessoa testifica diante de Jesus naquele dia de que ela andou e fez muitos milagres. Andou nos dons do Espírito. Andou realizando, no caso, até obras, né? Ela vivia aparentemente como filho de Deus. E o que o Senhor Jesus fala? Que ele vai chegar para isso e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo
da igreja de Laodiceia, né, que é a última igreja onde João ele escreveu a carta, onde Jesus mandou enviar a carta. Por fim, Jesus estava fora da igreja e estava batendo na porta da igreja querendo entrar. Olha que situação. A igreja estrutural estava ali. Aparentemente eles achavam que tinham tudo, que eram ricos, prósperos, que tinham dons, que tinham sabedoria, etc. Mas eles se corromperam a ponto de Jesus estar fora da igreja, querendo entrar, para que aí eles voltassem a ceiar com Cristo. Jesus mesmo, seu alimento deles. Que coisa séria, uma igreja inteira onde Jesus estava fora dela. E Jesus, queridos, é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. Se ele está fora dela é porque aquela igreja está morta. E ali tem pastor, tem apóstolo, tem bispo, tem ovelha, tem todos. Só que a igreja estava corrompida. A igreja, eu creio, estava presa dentro do sistema do mundo, escrava a Mamon, ao Deus dinheiro, entende? Então, por mais que eles tiveram a salvação, se desviaram dela, se corromperam a ponto de Jesus ficar fora. Prova disso é a igreja de Éfeso, a primeira igreja que Jesus manda a carta. Ali já foi o alerta. Éfeso perdeu o primeiro amor, né? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, Jesus ele exorta aquela igreja porque eles perderam o primeiro amor, eles faziam boas obras, eles até repreendiam os que diziam ser apóstolos não eram e etc. Realizavam obras, boas obras, mas Jesus falou para eles o quê? Mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Arrependei-vos, porque senão eu vou tirar do meio de vocês o candelabro. Então Jesus ainda estava naquela igreja. O candelabro é o próprio Jesus que ilumina toda a igreja pelo Espírito Santo. Então ele estava ainda. E ele estava falando que se vocês não se arrependerem, né, se vocês não reconhecerem que estão deixando de me amar e de fazer tudo num relacionamento comigo, eu vou me retirar. E vocês vão virar o quê? Laodiceia. Onde vocês vão crescer tendo aparência de piedade, tendo aparência de que está vivo, mas está morto. E se uma pessoa está morta, se a igreja está morta, querido, se Jesus não está habitando nela, o que você acha que vai ser o julgamento naquele dia? Estão entendendo? Então, quando nós, pela graça, somos salvos e recebemos o Espírito, nós temos que nos manter no Espírito. Nós temos que crescer dia a dia pela graça no Senhor, a ponto de andar em justiça, em retidão, em santidade e temor ao Senhor até o fim da nossa vida. Não significa que a gente não vai errar, não vai falhar, não vai pecar, mas nós sabemos o caminho do perdão, nós sabemos o caminho da graça, que é o trono da graça, para nos arrepender, para poder reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e crer no perdão de Cristo e receber o poder do Espírito para de novo nos alinhar e cada vez mais errar menos, cada vez mais andar mais em santidade e não deixar se corromper. Entende? Então a gente vê, inclusive de uma forma geral também, muitos ministérios que começaram bem, pregando o evangelho e hoje estão desviados. Você vê nitidamente pregando heresias até, coisas distorcidas, presos a Mamon, ao sistema do mundo, ao capitalismo, ao dinheiro e etc. Entende? Então, receber os dons do Espírito e o poder do Espírito não nos dá a garantia de que até o fim, então agora porque eu tenho os dons e o poder, eu sou salvo. Uma coisa que nós temos que entender também é que os dons são irrevogáveis. Deus não tira quando Ele dá. Então uma pessoa, depois que ela recebe dons, ela vai ter que agora ter o zelo de usar esses dons de forma correta. Porque esses dons não vão sair da vida dela. Ela pode usar de forma errada, até mesmo os dons. Ela pode usar para benefício próprio e etc., como eu estou falando. Entende? Então, Deus deu.
Agora, quem tem que ter a sabedoria de usar, sou eu. Quem tem que buscar usar de forma correta, sou eu. Porque se eu usar errado, ou se eu, mesmo tendo dons, viver uma vida em injustiça, em pecado, eu vou ser julgado. Entende? Então, dentro de tudo que eu estou falando, querido, já deu o nosso horário. Esse é o meu zelo que eu tenho, não é? De buscar realmente compreender de uma forma geral, né, a salvação. De buscar realmente entender e valorizar o que Jesus conquistou para nós, que é a salvação, é o início de todas as coisas. Então, para isso, nós temos que realmente ter o nosso coração aberto para compreender, dentro de tudo que foi falado, e alinhar os nossos corações, e buscar no Senhor, saber da nossa própria vida, como que eu estou com o Senhor, como que a minha vida está no Senhor. E aí, se realmente você não entregou tua vida genuinamente a Cristo, se você realmente não reconheceu como Senhor e Salvador, esse é o momento. Esse é o momento de você reconhecer, esse é o momento de você se arrepender, esse é o momento de você se entregar a Cristo Jesus. Dentro de tudo que foi falado, você tem que examinar a si mesmo. Você tem que realmente ser sincero consigo mesmo, como tem sido a tua vida no Senhor. Amém? E se você é um ministro do Senhor, se Deus tem dado a graça de levar outras pessoas, né, de ministrar outras pessoas, tenha zelo nisso. Tenha zelo de levar as pessoas à salvação, de pregar o evangelho. E mesmo depois que a pessoa for salva, assim como nós, buscar viver uma vida em retidão e em justiça. Para isso nós temos que também compreender, né, a verdade do evangelho, porque é o evangelho que nos mantém sendo santificados. É a revelação de Cristo contínua que nos mantém sendo aperfeiçoados. Então, depois de sermos salvos, temos que manter a nossa vida dia a dia sendo aperfeiçoada por Ele, pelo Espírito. Amém? Amanhã, queridos, nós vamos falar sobre as evidências de uma pessoa salva. Né? Se uma pessoa é salva, vai ter evidências. E nós vamos ver biblicamente essas evidências. Amém? Então, compartilhe, dê aí o seu like, né? Fale também, como muitos já estão escrevendo aqui, a irmã Marlúcia, depois eu vou ler todos, tá bom? O que vocês falaram, a opinião, o que vocês falarem eu vou estar lendo. Compartilhe esse vídeo. Fale aquilo que Deus tocou no teu coração, para que também outros que venham ver, venham ser tocados, venham se interessar em ver a live. Amém? Que Deus os abençoe. Amanhã nós vamos estar aqui às 4h30 até às 5 orando, depois das 5 às 6 ministrando. Tenham um dia abençoado e fiquem na paz. Até amanhã, se Deus quiser.